gravação. Vamos gravar aqui também. Hoje é... Bom, hoje é dia 8 de março, tá? Pô, parabéns às mulheres! Hoje é dia da mulher, dia internacional da mulher. Bem, e comemorem bastante, tá? Mas não deixem de buscar mais elementos ainda para essa luta de vocês, tá? É muito importante isso. Nós, inclusive, vamos ver aqui um pouquinho da história, não hoje, mas outro dia, de uma grande matemática, uma matemática incrível, né? Que teve sérios problemas, infelizmente, por ser mulher, tá? Mas ela foi uma guerreira, ela brigou, foi lá, né? Lutou e conseguiu. Tá bom, gente? Bom, eu vou então... Hoje nós vamos trazer novamente para vocês os elementos das leis de Newton, mas nós vamos trazê-los como fundamentação. Então nós vamos fundamentar com base nas leis de Newton. O que acontece? As leis de Newton, a primeira lei está relacionada com referencial, a segunda lei está relacionada com o movimento em si, e a terceira lei está relacionada com interação. Então, com isso, Newton criou um método para poder investigar o movimento dos corpos. Tá? E hoje nós vamos começar a ver justamente como investigar, como estudar o movimento dos corpos por meio das leis de Newton. As leis de Newton as leis de Newton formam uma das teorias, né, da mecânica clássica que permite que a gente investigue o movimento dos objetos. Existem outras tantas teorias e formalismos. Nós vamos estudar do ponto de vista de Newton, tá bom? Eu vou parar agora de compartilhar a webcam. Vou compartilhar com vocês a tela. Vamos lá. Tá? E com a tela, então, a gente vai poder trabalhar. Não se esqueçam, interajam, por favor, interajam mesmo com a gente, para que a gente possa... A aula de vocês, então é importante que vocês interajam, seja por áudio, seja por usando vídeo também, seja por chat, mas é importante que vocês participem sempre. Então vamos lá, dar início, né? Bom, então as leis de Newton, né? A primeira lei está relacionada com o referencial. O referencial, ele tem que ter obrigatoriamente algumas condições para que seja um referencial viável e adequado para as leis de Newton. No caso, o referencial usado nas leis de Newton é o referencial inercial. Casos nos quais o referencial não é inercial, então nós precisamos fazer adaptações matemáticas para poder fazer um tratamento com eles. A segunda lei é uma lei de movimento em si, né? Estabelece as condições do movimento. E a terceira lei é uma lei relacionada à interação. Então é uma lei que mostra para nós como se dá a interação entre os objetos. Os objetos não estão sozinhos no universo. Tá? Bom, vocês não estão acompanhando. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Eu esqueci, gente. Agora sim, né? Agora sim.
Deixa eu voltar pro... Cadê vocês? Aqui. Ah, agora sim, maravilha, né? Bom, então veja aqui, essas daqui são as que a gente chama de leis de Newton. Leis de Newton ou leis de movimento, né, de Newton. Então, gente, vamos lá. O movimento em si, ele é estudado há muito tempo, né? Então, o movimento, ele é estudado desde que a humanidade se entende por gente, né? Há muitos anos, né? Então, vou colocar aqui mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos, quando começou a estudar os movimentos, né? Newton é por volta de 1600, um pouquinho mais, tá? Mas na época, né? 1600. Hoje nós estamos na década de 20, né? Na década de 2020. Então nós podemos ver que, basicamente, né, mais ou menos, né, quando a humanidade estudava o movimento, começou a estudar o movimento, até Newton, né, se passaram mais ou menos 2.200 anos. Né? E entre Newton e hoje, né, nós temos aí 420 anos. Mas, nos últimos 100 anos, né, o homem teve uma ascensão, né, em termos de ciência muito grande. Né? Os últimos 100 anos, o homem teve um desenvolvimento científico e tecnológico que superou toda a história da humanidade. Tá? Então, se a gente traçar aqui, nós podemos ver a linha do tempo da humanidade. Né? Então, essa daqui é a linha do tempo em termos do que nós estamos falando, né? Do movimento, do estudo do movimento. Então, veja que nessa linha do tempo, né, que tem aí em torno de 2.600 anos, mais ou menos, recentemente nós tivemos esse desenvolvimento, né, que foi muito grande. É muito recente. Então, a humanidade hoje, ela tem essas questões científicas, tecnológicas, todas, e muita gente questiona, inclusive, né, sem conhecimento de causa, né, até por conta de questões tradicionais, questão da tradição, questão da cultura, a própria cultura, né? Ah, eu não acredito na ciência, não sei o que, tal. O que é absolutamente normal do ponto de vista da linha do tempo que nós temos. Então, dentro dessa linha do tempo, considerando essa linha do tempo, a gente vê que a humanidade se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, né? Dentro de 3.000 anos de desenvolvimento científico, nos últimos 100 anos que a ciência desenvolveu de uma forma absurda, né? Nós estamos vivendo uma época, né, de um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande. E nós podemos fazer também uma análise na nossa própria linha do tempo, a linha do tempo da nossa própria vida, enquanto indivíduos. Por que eu estou falando isso? Nós trazemos também frutos da nossa... Nós somos consequência das experiências pelas quais nós passamos. Não vamos desprezar isso. Nossa família, a convivência com a família, com amigos, tudo que nós aprendemos, cada tombo que a gente levou, cada risada que a gente deu, nós somos consequência de todas as nossas experiências. Não vamos desprezar isso. Vamos trazer o conhecimento que eu tenho e não vamos desprezar nem menosprezar o nosso conhecimento.
Eu falo isso porque muitos de vocês têm aquela tendência de dizer eu não sei nada. Não, você sabe sim. Sabe muito, tá? Então, traga isso para a aula, participe. Seja por chat, por áudio, por vídeo, do jeito que você quiser, mas participe da aula. Nós temos aqui 19 usuários, mas agora, né? Mas nós temos mais tantos usuários que vão acompanhar essas aulas depois. Então, esteja com a gente nessas aulas. Não deixe de participar, é muito importante, tá? Bom, se alguém quiser fazer um comentário, inclusive, pode ir fazendo comentário, abre o áudio e a gente vai conversando, tá? Fala no chat e a gente vai conversando. Bom, então, uma vez estabelecidas as leis de Newton, né, estabelecidas as leis de Newton, então agora nós podemos estudar o movimento dos objetos. Mas como que nós vamos estudar o movimento dos objetos? Tá? O que nós precisamos para estudar o movimento dos objetos? Quem pode me ajudar? Vamos lá. Eu vou estudar o movimento de um objeto. Pensa num objeto qualquer um que você quiser. O que nós precisamos para estudar o movimento desse objeto? Pode escrever, pode falar, pode do jeito que você quiser. Estou esperando. Referência. Então, vamos lá. O referencial, que é a referência, né? Inercial está estabelecido por uma das leis de Newton. Então, a lei de Newton já permite que a gente faça o estudo do referencial. O que mais? O que nós precisamos mais? Pode ir falando, gente. Todo mundo aí, pode. Vai colaborando aí com a gente. Uma força sobre o objeto. Beleza, então tem que ter uma força atuando sobre o objeto. Então, vou colocar aqui força, tá? Tá nas leis de Newton. O que mais? O nome desse trabalho é Brainstorm, tá, gente? É uma tempestade de ideias, tempestade cerebral. Vai falando o que vem na sua cabeça, gente. Vamos lá, nós temos 19 usuários contando comigo. Tá todo mundo aí? Vocês estão participando, gente? Vamos lá, vai falando, senão a gente... Aceleração, o Bruno falou, aceleração. Então eu vou colocar aceleração aqui porque já é uma consequência da força, né? Então vou colocar aqui aceleração. Seja lá o que for isso, tá? Não sei o que é isso, mas eu vou colocar aqui aceleração. Que mais? Massa. Posição, vou colocar aqui porque é uma consequência também. Tá? Gravidade, a gravidade você está falando como... ela pode ser aceleração ou pode ser força, tá? Aí, aceleração da gravidade, força da gravidade, tá, Michael? Mas é isso aí. Então, já temos aqui vários elementos, ainda falta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos já trazer para cá um elemento que pode nos ajudar, tá? Eu vou colocar aqui uma base, tá? E nessa base, nós vamos colocar... Deixa eu colocar aqui uma forma.
Tá? Vou colocar uma forma aqui nessa base. Pronto. Colocamos uma base, colocamos a forma e vamos colocar aqui atuação sobre esse objeto. Vamos colocar uma força. Esse objeto tem massa, tem força. Tá? Veja que são elementos que vocês colocaram. Então nós temos aqui nós vamos chamar de X, tá? Direção X. Direção X. Nós podemos ter um referencial. Esse referencial, ele pode ser esse ponto aqui, por exemplo, né? X0, tá? Que é a posição inicial. Veja que eu não estou dizendo que esse objeto se encontra agora em X0. Estou dizendo que X0 pode ser um referencial. Estou escolhendo. Temos a força aplicada. O objeto tem uma determinada massa. Tá? Então ele tem a posição. A aceleração vai ser uma consequência. Então agora nós temos aqui, com esse objeto, vai ter uma consequência. Então, quais são as consequências da aplicação de força? Vai acontecer alguma coisa aqui. O que é? Vocês falaram posição, aceleração, o que mais que vem à cabeça de vocês? Mudança de posição, está relacionada com posição. Aceleração, né? Você já tinha falado também. Tem mais coisas aqui, né? Velocidade. Tá, vamos colocar a velocidade aqui também como uma consequência da aplicação das forças. Velocidade. Momento linear, Paulo, bem colocado. Momento linear entra como velocidade e massa, já estão aqui, né? Massa vezes velocidade, mas é o momento linear. Falta um elemento muito importante aqui. O que está faltando? Quando você vai medir velocidade, quando você vai medir variação da posição, o que você precisa? Você precisa de uma grandeza física muito importante para a gente medir isso. Tempo. Então, tempo. A força está aqui já, né? A força já está colocada também. Veja que o que nós temos aqui... Opa, perdão, ficou esquisito aqui, né? São grandezas cinemáticas. São grandezas cinemáticas. É isso que nós temos. Então, quando esse objeto ele sai, por exemplo, de uma posição, vamos lá. Quando ele sai, por exemplo, de uma posição x1 até uma posição x2, então veja que nós estamos falando de posição. Quando ele sai de uma posição x1 e vai até uma posição x2, para fazer esse caminho, tá? Quando ele faz, para fazer esse caminho, ele leva um determinado intervalo de tempo. Ele sai de T1 e vai até T2. Então precisa do tempo. Agora, o que acontece nesse meio do caminho? O que acontece nesse meio do caminho? Tá? Eu preciso estudar também. Como é que essa posição varia ao longo do tempo? A posição varia ao longo do tempo pela velocidade. Quem mede essa variação da posição com o tempo ao longo do percurso é a velocidade. Tá? Então nós vamos chamar a posição, nós vamos fazer aqui um estudo unidimensional por enquanto. A posição nós vamos chamar de x de t. Então nós vamos definir como sendo uma função horária.
Por isso que é grandeza cinemática, porque está relacionada com o tempo, cinema, né? Cinema, movimento, estudo do movimento. Nós temos também a grandeza tempo, nós vamos chamar de T, a velocidade, que nós vamos chamar de V, que também é uma função, V de T, e que nós vamos estudá-la como sendo a variação da posição com o tempo. Então a velocidade ela é definida como sendo a variação da posição com o tempo. Então como estudar o movimento nesse percurso? Uma grandeza importante, além da posição e do tempo, é a velocidade, que permite que a gente estude, que a gente investigue como é que a posição varia com o tempo. Mas tem outra grandeza também importante, que é a aceleração. A aceleração permite que a gente estude como a velocidade varia com o tempo, tá? Então ela é definida como sendo a variação da velocidade com o tempo, que nós podemos também chamar de derivada segunda da posição com relação ao tempo. Isso aqui não é fração, tá? É derivada. Por isso que eu pedi para vocês acompanharem as aulas de derivadas integrais, tá? Então veja que nós temos aqui as grandezas cinemáticas. As grandezas cinemáticas que nós estamos estudando são, que nós vamos estudar, que vão servir para a gente estudar o movimento, são posição, velocidade, aceleração e tempo. Tudo bem, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer até aqui? Pode fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Fico no aguardo. Posso? Claro, né, Beatriz? A posição, por exemplo, aqui nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, nós temos vários elementos, né? Temos a posição inicial, a posição final e o tempo que leva para sair de uma posição e chegar até a outra. Porém, é importante a gente estudar como se dá essa variação da posição com o tempo ao longo dessa trajetória. Para estudar como se dá a variação da posição com o tempo, a gente tem a velocidade. Então a velocidade ela permite que a gente estude como se dá a variação da posição com o tempo, tá? Porém, não basta a gente ter a informação de como a posição varia com o tempo. É importante também que a gente saiba como se dá a variação da velocidade com o tempo. A variação da velocidade com o tempo é dada pela aceleração. Então, as grandezas que nós temos aqui, né, Beatriz, são variação da posição, nós temos aqui a velocidade e temos a aceleração. São essas três grandezas aqui que permitem que a gente faça o estudo do movimento. Claro que tudo isso aqui associado com o tempo, tá? Então, a aceleração mede a variação da velocidade com o tempo. Nós vamos daqui a pouco apresentar para vocês alguns exemplos, né? Para ficar bem mais claro isso que nós estamos falando para vocês, tá? Por enquanto, o que nós sabemos? Nós sabemos que existe a posição, velocidade, aceleração e tempo. Gente, olha, uma coisa que nós podemos dizer. Opa, peraí.
Uma coisa que nós podemos dizer: posição, velocidade, aceleração e tempo. Nós poderíamos também trabalhar com outras grandezas que medem a variação da aceleração, mas não há necessidade. Não tem por que a gente fazer isso, tá? Então basta para nós, para todos os efeitos, estudar aquelas 4 grandezas cinemáticas. Tem outras? Poderíamos usar. Nem tem nome, tá? Porque não há necessidade, tá? Eu vou apresentar para vocês esses casos agora, tá? Esse daqui, esse site é da Universidade do Colorado, tá? Nos Estados Unidos. É um simulador. O site, o link para esse site está à disposição de vocês no AVA. Tá? Fica à vontade para brincar com essa ferramenta. Eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, primeiro, vejam o que ele traz aqui para nós. Ele traz para nós 3 elementos: posição, velocidade e aceleração. Tudo isso em função do tempo. Então ele vai medir como é que esse homem vai se locomover aqui nesse espaço aqui, tá? E aí, Ana Beatriz, vai ficar bem mais tranquilo para você entender, inclusive a aceleração. Vamos ver? Eu vou colocar ele na posição de menos 10 metros. E vou colocar ele com velocidade de 5 metros por segundo. Veja, observa essa linha vermelha. A linha vermelha, ou a linha não, a seta vermelha. Aqui nesse caso eu vou deixar com aceleração 0. Então ele nem vai aparecer lá. Então vamos lá. Foi. Percebe que ele tá caminhando, tá? Observa a variação da linha azul. A linha azul que está apresentada para vocês. Ali no gráfico. E a linha vermelha. Bom, vamos observar. Observando, o que nós vimos? A velocidade é constante. Por que a velocidade é constante? Porque a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, então a velocidade aqui vai ser constante. E olha o que acontece com a posição. A posição varia linearmente com o tempo. A posição aumenta com o tempo. Tá? Ele passa então na posição 0 e continua seu percurso. Então ele fez esse percurso aqui a uma velocidade constante. Tá? Vamos incrementar um pouco mais isso aqui? Vamos colocar aqui outros elementos? Vamos. Então vou colocar ele na posição menos 10. Vamos colocá-lo com velocidade de 5 metros por segundo e vamos colocá-lo com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Observa as setinhas. A seta vermelha representa a velocidade e a seta verde representa a aceleração. A aceleração é constante. Antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão vendo aqui que tem um pico muito intenso para baixo aqui na aceleração. O que acontece? Ele parou, ele vinha numa certa velocidade e tem uma parede aqui. Quando ele para, aqui nessa posição, ele desacelera de forma muito abrupta. Por isso essa intensidade, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou colocá-lo para andar. Vamos lá? Olha as setas debaixo do pé dele. Olha a seta vermelha, só aumenta. Tá com problema aqui de streaming, mas a gente consegue perceber, né? E a gente vai perceber mais ainda pelo gráfico. Observa que aqui não é mais uma reta constante, não é mais constante. A velocidade agora é uma reta com o tempo, mas ela aumenta com o tempo. Por que ela aumenta? Porque agora a aceleração já não é mais zero. Deixa eu aumentar aqui a escala.
aumentar a escala bem mesmo para a gente poder ver, tá? Não dá para ver direito não, mas Ah, tá, eu esqueci de dar pausa aqui, ó. Podemos observar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a aceleração ela não é zero. Por não ser zero, nós vamos ter uma velocidade que aumenta com o tempo de forma linear, é uma reta. Mas e aqui, na posição com o tempo? Se a velocidade é a variação da posição com o tempo e a velocidade varia, então a posição com o tempo também a posição também varia. E como ocorre essa variação? Vamos intensificar um pouco. Eu vou resetar para a gente começar novamente. Se tiver alguma pergunta, vai fazendo, tá, gente? Eu vou colocar ele novamente na posição menos 10. Vou colocar ele agora com uma velocidade de 5 metros por segundo e vou colocar uma aceleração maior, tá? Vou colocar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Olha o vetor, olha a seta verde. A seta verde mostra uma aceleração bem intensa, tá? Então, vamos lá. Olha a seta vermelha como vai. Tá? Vai crescendo. Então, a gente observa agora que ainda é uma reta crescente, a velocidade com o tempo, a aceleração é positiva, tá? E olha o que aconteceu aqui. A gente percebe que é uma curva, não é uma reta, claramente é uma curva. Como a aceleração é constante, então aqui vai ser uma curva na forma de uma parábola. Então nós temos aqui uma parábola que representa a posição em função do tempo. Tá? Eu vou repetir para a gente poder acompanhar. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Então eu vou colocar ele novamente no menos 10 metros para começar. Vou colocar a velocidade dele como sendo 5 metros por segundo e a aceleração dele 4 metros por segundo ao quadrado e vamos colocar ele para caminhar lá, tá? Então observe o gráfico. Olha a parábola surgindo e aí ele para, certo? Parou. Vamos mudar um pouco esses parâmetros. Vou colocar ele menos 10. Vou colocar ele com uma velocidade de 5 metros por segundo novamente, só que agora nós vamos colocar ele com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o dobro. E vamos ver o que acontece. Percebe que a velocidade dele aumenta muito mais rapidamente? Tá? Observa a parábola. Olha só essa parábola e compara com essa outra aqui. Percebe que ela é mais fechada. Por quê? Porque a aceleração é muito maior, tá? Aqui a gente poderia, inclusive, né? Deixa eu... aqui não. Opa. Deixa eu tentar usar o mouse aqui para a gente poder... ele não vai mexer aqui, tá? Vamos aumentar aqui, vamos ver. Não, aqui só aumenta a velocidade. Tá bom. Percebe, então, que nós temos aqui a aceleração, a variação da posição é uma parábola, tá? Que a gente viu. Vamos mexer nos parâmetros novamente. Vou colocar ele em menos 10 metros. A velocidade, vamos colocar 5, só que agora, ao invés de colocar uma aceleração de 5, uma aceleração positiva, nós vamos colocar uma aceleração negativa. Vou colocar de menos 1 metro por segundo ao quadrado e vamos rodar para a gente ver o que vai acontecer, tá? Presta atenção nas setas que estão debaixo do pé dele. Observem. Olha a seta vermelha, o que está acontecendo com ela. Está diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Parou, agora ele vai voltar. Ele só está voltando porque a aceleração dele é negativa. A aceleração negativa, então, mostra que a velocidade está diminuindo com o tempo.
A velocidade então foi diminuindo, 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 até que chegou um ponto em que ela ficou zero. E depois que ela ficou zero, ela diminuiu, foi negativa. Aí ele parou. Tá? Quais são os elementos que nós podemos olhar nesse gráfico? Observa esse ponto aqui do gráfico, da posição. Então, veja, vai crescendo, crescendo, crescendo a posição, até que começa a diminuir a posição. Por que começa a diminuir a posição? Ele chegou até essa posição aqui, depois ele voltou. Por que ele voltou? Porque a aceleração dele é negativa. O fato da aceleração dele ser negativa, vou aumentar a escala aqui, tá? Para a gente poder olhar isso. Olha só, a aceleração é negativa em todo esse intervalo. Se a aceleração é negativa, a velocidade varia com o tempo, mas diminui. Então é uma reta decrescente. E o que acontece com a posição? É uma parábola voltada para baixo. Por que é uma parábola voltada para baixo? Porque a aceleração é negativa. Então o que aconteceu aqui nesse ponto aqui que eu falei para a gente prestar atenção? A velocidade é zero. Então no ponto máximo a velocidade é zero. Vamos fazer novamente esse caso para a gente poder estudar ele? Vamos lá. Então ele está na posição menos 10. Vamos colocar 5 metros por segundo e vamos colocar menos 1 metro por segundo ao quadrado novamente. Eu vou resetar tudo aqui, tá? Reset, tá. Vamos novamente aqui, vou colocar os parâmetros. Vocês podem brincar depois com esses parâmetros para vocês entenderem, tá? Tá lá à disposição de vocês. No AVA, o link. 5 metros por segundo e aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado e vamos ver o que acontece, tá? Mais uma vez, observe os gráficos e observe as setas debaixo do pé dele, né? Olha o que está acontecendo. Diminuindo até parar. Ele vai parar. Quando ele para, então ele vai retornar. Então, ele está retornando agora. Voltando até que ele para. Ele para porque tem a parede ali, né? Se não tivesse a parede, ele ia continuar. Parou, deu um pico de aceleração, por conta dele parar. A aceleração agora vai ser zero. Tá. Então agora nós vamos fazer outra brincadeira. Ao invés de colocar ele em menos 10, eu vou colocar ele em 10 metros. Vou colocar a velocidade dele como sendo menos 5. E a aceleração dele, agora eu vou colocar como 1. Então veja que nós invertemos. Antes, a aceleração era menos 1, negativa, portanto, e a velocidade era 5, positiva. Agora, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Vamos ver o que acontece? Presta atenção nas setas debaixo do pé dele e no gráfico. Olha o gráfico, o que está acontecendo com o gráfico. Os três gráficos. Lembra, a aceleração agora é positiva. A aceleração agora é positiva. E olha o que está acontecendo com ele. Está voltando. Para onde? Para a posição inicial, que era 10 metros. Ó, agora a velocidade já passou a acelerar, já aumentou suficientemente. Parou. Pronto. Vamos entender isso aqui agora, tá? Vamos comparar os dois. Primeiro caso, que é esse daqui. Aceleração negativa. A velocidade diminui com o tempo. E o gráfico da posição, e a posição em função do tempo, é uma parábola voltada para baixo. Então nós invertemos. Nós colocamos a aceleração positiva e a velocidade negativa no início.
Olha o que aconteceu. O gráfico agora ficou uma parábola voltada para cima, porque a aceleração é positiva. Tá? E a velocidade em função do tempo é uma reta crescente. Se é uma reta crescente, por quê? Porque a aceleração é positiva. Então a variação da velocidade vai ser positiva também. Nesse caso, a aceleração é negativa. Então a variação da velocidade com o tempo vai ser negativa. E o que acontece nesse ponto aqui superior? A velocidade é nula. E nesse ponto inferior, o menor possível, a velocidade é nula. Então, por que a velocidade é nula nesse primeiro caso, nesse ponto? Porque ele precisa parar para poder voltar. E aqui, ele precisa parar para poder voltar também. Então, quando ele para? Quando a velocidade é zero. Então, veja que nesse ponto de mínimo aqui, desse gráfico aqui, a velocidade é zero. E nesse ponto de máximo, a velocidade é zero também. Gente, alguma pergunta até aqui? Ok. Vocês estão entendendo esse processo de identificação do movimento? Como que se dá, os gráficos, como que a gente tem trabalhado? Estou aguardando um pouco, tá? Tem gente escrevendo, mas nós já podemos dizer que esses são elementos importantes, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar, enquanto os colegas escrevem, eu vou tirar as paredes, tá? Pode tirar e colocar. Se é possível ele mudar de posição com velocidade, mas aceleração positiva. Velocidade zero? Vamos fazer, vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu resetar aqui tudo. Eu tirei as paredes, tá? Mas mesmo assim, vou colocar ele Tirei as paredes. Vou colocar ele na posição menos 10 para fazer essa sugestão da Júlia, tá? Então, vê se é isso mesmo, Júlia. Se não for, você me fala. Velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo, mas aceleração zero, é isso? Não, velocidade zero, né? Então vamos lá. Velocidade zero e aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, se é que eu entendi, tá? Então ele vai começar com velocidade zero e vai ter uma aceleração positiva. Vamos ver? Opa! Olha lá, ó. Ganhou velocidade. Ele ganhou velocidade porque a aceleração é positiva. A aceleração, agora ele vai embora, olha lá, ele não para não, ele foi embora. Passou da casa dele e foi embora. Tá? O que acontece é que como a aceleração ela mede a variação da velocidade, né? A velocidade inicial dele é zero, mas se ele tem aceleração, então ele vai ganhar velocidade, porque a aceleração dele não é zero. Então ele tem velocidade zero, mas a aceleração dele é positiva, então ele vai ter velocidade. Em algum momento ele vai ganhar velocidade. Ficou claro isso, Júlia? Era isso mesmo? Ok. Tá. Lembrando que está à disposição de vocês essa simulação, está à disposição de vocês lá no AVA, tá, gente? Então fiquem à vontade para brincar com isso daí. Então vamos voltar para cá agora para a gente entender os elementos que estão aqui. Tá? Então quais eram os elementos que nós vimos lá no simulador? Tinha o homem, tá? O homem estava lá, então a massa estava lá, tal. Tinha a posição, a velocidade e a aceleração. Então tinha posição, velocidade e aceleração. E claro que tinha o tempo também, tá? Então estavam todos esses elementos lá. Quem não estava lá? A força. Força não estava lá.
E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? No caso da simulação que nós vimos agora, havia lá o homem, portanto tinha a massa. Tinha posição, tinha velocidade, aceleração e tempo. Mas tinha força? Tinha força? O que vocês acham? Vou colocar uma enquete, tá? Pergunta é: tinha força, sim ou não? Tinha força, sim ou não? Ok, dos 17 que para responder nós temos 14. Já tá bom, já dá um resultado importante para nós. Então, a maioria disse que sim, uma pessoa disse que não. Então aí a pessoa que disse não quer manifestar? Fique à vontade, se quiser. Se não quiser, deixa quieto, você que sabe. Porque eu vou explicar. Vamos voltar para o simulador, tá? E agora nós vamos usar justamente a sugestão da Júlia. Vou colocar como a velocidade inicial sendo 0 e nós vamos colocar uma aceleração menor. Vamos colocar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então veja, velocidade é 0, está parado. Mas tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A massa dele é constante. O que vai acontecer com ele? Olha o que está acontecendo com a velocidade dele. Mudou. Por que está mudando a velocidade dele? Porque ele tem aceleração. Parou. Então vamos lá. Tem posição? Tem. Mas qual era a velocidade inicial dele? Então vamos lá. Tá? Aqui está o gráfico o gráfico não, a referência X, né? Vou trazer uma forma para a gente poder investigar o que está acontecendo. Tá? Então, tá aí a forma. Vamos colocar a massa. A velocidade dele inicial é 0. A posição inicial dele era menos 10 metros. Eu pergunto para vocês, tem como ele sair dessa velocidade nula espontaneamente? É possível ele sair dessa posição espontaneamente? O que aconteceu com esse objeto? Exatamente, Bruno, não. O que aconteceu com o objeto no nosso simulador? Tá? Precisou agir uma força sobre ele, né, Bruno? Então uma força precisou agir sobre ele. Então, embora a gente, no caso, homem, a força das pernas, exatamente. Então, veja aqui, nós, no caso do simulador, vamos voltar aqui, tá? Deixa eu dar um reset. Ok? Vamos colocar ele na posição menos 10, velocidade inicial 0, mas vamos colocar
aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e vamos colocar, saiu da posição inicial. Então, apesar dele ter velocidade zero, o que é que faz com que ele saia da velocidade nula? O que faz ele sair da velocidade zero é justamente uma força atuando sobre ele. Tá? Então, essa força é que provoca o movimento dele. Como? Newton já nos explicou. A força é igual a dp dt. Tá? Porém, nós temos massa constante. Se nós temos massa constante, então nós podemos escrever força igual a massa vezes aceleração. O Bruno coloca que a força gera aceleração e aumenta a velocidade. Perfeito! Veja que uma força foi aplicada sobre ele e gerou uma aceleração. Então a força aplicada sobre o rapaz provocou a aceleração dele. Então a aceleração é uma consequência de uma ação sobre o objeto. Tá? Então não é velocidade simplesmente, mas é a aceleração. Por isso que a gente dá nome, a aceleração. Então a aceleração é uma consequência da aplicação da força sobre ele. Se nenhuma força fosse aplicada sobre ele, então a aceleração seria zero e ele permaneceria parado. Ele não se deslocaria. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Porque eu vou passar para outro caso agora para a gente entender as respostas que vocês deram na enquete. Ok. Então agora, deixa eu voltar ali para copiar só essa... Deixa eu copiar isso aqui. Aqui. Tá. Porque nós vamos tentar... Nós vamos buscar os elementos para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nesse caso. Tá? Opa. Aqui. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar lá no simulador, vamos colocar ele novamente em menos 10 metros. A velocidade nós vamos colocar 5 e aqui nós vamos colocar 0 como sendo a aceleração. Melhor, vou colocar a velocidade também 0. Velocidade 0 e aceleração 0. Olha o que está acontecendo com ele. Ele não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Porque a aceleração sobre ele é 0. Então, a aceleração sobre ele é 0. Eu pergunto para vocês, tem força aplicada sobre ele? Vou fazer uma enquete. A primeira pergunta minha vai ser tendenciosa. Já estou explicando para vocês que é uma pergunta tendenciosa, tá? Então a pergunta é: tem força atuando sobre ele nesse caso que nós acabamos de ver? Que ele fica parado? Sim ou não? Nós temos 9 respostas dos 17 participantes. Vamos lá, pessoal, participantes, por favor, respondam para a gente ter uma estatística mais precisa, né, de vocês. Eu ainda não vou falar o resultado, tá? Mas é um resultado muito interessante. Muito interessante. Tá? Bom, nós temos 11 dos 17, né? Precisávamos de todos, mas 6 não quiseram responder. Publicamos o resultado e o resultado foi 50%. Diz que sim, 50% diz que não.
Então, antes de dar continuidade, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A força resultante sobre o objeto que não sai do lugar. A força resultante sobre o objeto que não sai do lugar. Tá? Sobre a força resultante sobre o objeto que não sai do lugar. Essa força resultante é zero? Sim ou não? A força resultante sobre o objeto que não sai do lugar. A força resultante é zero? A força resultante agora. Bom, tivemos os 14 respondendo, tá? 53% afirmou que sim, que a força resultante é zero. 30% afirmou que não é zero. Publicamos os resultados, voltamos para o bate-papo. Pessoal, vamos lá. A primeira pergunta eu falei para vocês que ia ser uma pergunta tendenciosa, tá? Vou colocar para vocês agora os casos que eu fiz a pergunta aqui. Tá? Então, temos aqui a referência, a base, né, do caminho, tá lá. Vou buscar aqui o objeto. Tá aí. E agora nós vamos fazer o seguinte. Ele não vai, nos dois casos, ele não sai do lugar. Tá? Então, em ambos os casos, ele vai ficar parado. A primeira pergunta minha foi capciosa pelo seguinte. Eu perguntei para vocês, tem força atuando sobre ele? Bom, eu pergunto para vocês, a Terra atua sobre esse objeto? Sim ou não? Ele tem força, o peso atuando sobre ele? Tem. Então tem força atuando sobre ele? Sim. Vocês entenderam, gente? Existe força atuando sobre ele? Sim. Tá? Então, eu vou fazer a enquete novamente. A primeira pergunta. Esse objeto vai ficar parado. Eu vou perguntar, tem força atuando sobre ele? Sim ou não? (14 dos 17), então eu diria o seguinte, 15 agora dos 17, 16 dos 17. Gente, unanimidade. Perfeito. É isso mesmo. Tem força atuando sobre ele. Agora, tem força atuando sobre ele, mas não coloca ele em movimento, se ele está parado. Por que não coloca? Por que não coloca ele em movimentos se tem força atuando? O referencial está colocado, está posto, o Bruno. Ah, Vicente, aí ó, porque aqui é o X, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui o referencial está colocado, está posto, tá? O Vicente coloca, não coloca em movimento porque a força resultante é zero. É isso. Então aí vem a segunda pergunta. A força resultante, para manter esse objeto parado, eu posso dizer que a força resultante atuando sobre ele é zero? A segunda pergunta que eu fiz. Sim ou não? Pode responder. Né? Para mantê-lo parado, a força resultante sobre ele é zero? Então nós temos... Opa! Ainda não tivemos unanimidade. Temos 12 respondendo. Não sei se os outros vão responder ou não. Pode haver dúvidas, tá? Não responde, fechou, tá? Então, ainda não tivemos unanimidade.
O que significa isso? Vamos lá, então vamos entender. Né? A grande maioria disse que a força resultante é zero. Tá? Mas vamos partir do princípio que a força resultante não seja zero. Então vamos colocar aqui uma força atuando sobre esse objeto, uma força atuando sobre ele para cá. Vou chamar de força 1. E vou colocar uma força atuando sobre ele no sentido, No sentido contrário. E vou colocar uma força muito maior. F2, tá? Muito maior do que F1, tá? E aqui na outra figura, nós vamos colocar uma força F1 e vamos colocar uma força F2. Só que nesse caso aqui, a força 2 nós vamos colocar igual à força 1. Ou seja, nesse caso aqui, a força resultante vai ser F2 menos F1. E como elas são iguais, vai ser zero. Nesse caso aqui, a força resultante vai ser F2 menos F1, que vai ser diferente de zero. Tá? Vicente colocou, no primeiro caso, vai ter movimento e no segundo, não. Tá? Lembrando que nós estamos partindo que ele está com velocidade inicial zero. Tá? Então, se ele está com velocidade inicial zero, no primeiro caso, no caso de cima, nesse caso aqui, ele está com velocidade zero. Há forças atuando sobre ele? Sim, a força F1, a força F2, o peso, tem a força normal, que depois nós vamos ver e tal. Mas vamos ver só na linha que ele pode se movimentar. A força F2 é muito maior do que a força F1. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um movimento para a direita. Então, vai ter uma variação de velocidade para a direita. Nesse outro caso aqui, a força resultante é zero. Portanto, a velocidade vai ser zero e vai ser constante. Não vai sair do lugar. Tá? Por quê? Porque a força agindo sobre ele é zero. Michael, inércia, quando a gente fala em inércia, inércia é uma propriedade do objeto. Ela não é uma propriedade do movimento. O que significa isso? Significa que o objeto, a inércia está relacionada com a resposta do objeto quando ele sofre a atuação de uma força. Tá? Então a inércia está relacionada a isso. Então é uma propriedade do corpo, não é uma propriedade do movimento. Tá? Então quando a gente fala assim, que o objeto estava em movimento e depois continuou por inércia, né? Quando a gente fala isso, é um abuso de linguagem no seguinte sentido, né? Que ele não continuou por inércia, ele continuou por conta das condições do ambiente onde ele se encontrava, mas não por conta da inércia. A inércia dele é a resposta, está relacionada com a resposta dele à força atuante, tá? Pessoal, olha só, vamos atentar para isso aqui. No primeiro caso, a velocidade inicial 0, a força 2 muito maior que a força 1, então ele vai ter uma variação de velocidade. No segundo caso, as forças
aplicadas são iguais. Se as forças aplicadas são iguais, então a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, então significa que ele vai permanecer parado, ele não tem por que andar. Por que ele vai se movimentar se as forças atuantes sobre ele se anulam? Percebe? Então não tem motivo para ele se locomover. Não tem por que ele se movimentar. Tá certo? Então, eu vou fazer a pergunta novamente. Se a força resultante sobre o objeto for nula, ele vai sofrer movimento? Ele vai ter movimento? Sim ou não? Se a força resultante for nula, ele vai ter movimento? Sim ou não? Tá? 15 dos 17, 16 dos 17, unanimidade. Então, para mim, isso representa que vocês compreenderam esse conceito. Então, vocês compreenderam esse conceito de que ele só vai ter movimento se for aplicada uma força resultante nula. Não significa que ele não tem força atuante. Significa que a força resultante é zero, tá? Porque ele pode ter forças atuantes sobre ele e ainda assim permanecer em repouso. Quando que isso vai acontecer? Quando a soma das forças for zero, que é o regime estático, né? Vamos trazer aqui novamente, o exemplo aqui, tá? Vamos resetar, certo? Vou colocar ele na posição menos 10, novamente. Velocidade, vou colocar como sendo 1 metro por... vou colocar ele como sendo zero, a velocidade inicial, e vou colocar... Não, zero não. Vamos colocar ele como sendo 4 metros por segundo e a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer com o gráfico agora. Tá? Ok. Tá? Parábola. Agora, nós vamos colocar ele menos 10 metros. Vou colocar ele em 10 metros. Vou colocar a velocidade dele como menos 4, né? Menos 4. E vou colocar a aceleração também como menos 4. E vamos ver o que vai acontecer. É o retorno. Ele está retornando, tá? E parou, tá? Então, nós vamos observar esses dois casos. Agora, então, veja que nós colocamos os dois casos como o primeiro, que é esse caso aqui. Velocidade positiva e aceleração positiva. Parábola voltada para cima. Segundo caso, velocidade negativa e aceleração negativa, tá? Parábola voltada para baixo. Veja aqui, quando nós colocamos aceleração, vamos voltar aqui. Quando nós colocamos aceleração, lembra, massa constante. Então, força igual a massa vezes aceleração. Quando nós colocamos aceleração, nós estamos dizendo que existe uma força. Porque a aceleração, quando a massa é constante, é consequência da força. Então, ele vai ter como consequência uma aceleração. Então, percebe que... ficou feio esse negócio, né? Deixa eu apagar isso aqui. Tentei fazer bonitinho e ficou essa coisa, né? Bom, então, tem força? Tem. Então, vai ter aceleração, tá? Força resultante. Tem força resultante? Tem. Diferente de zero? Sim. Então, vai ter aceleração. Então, quando aqui no simulador, quando a gente coloca aceleração, significa que nós estamos dizendo que existe uma força atuando sobre ele, tá? Só que nós queremos ver do ponto de vista cinemático. Então, vamos lá. Posição menos 10. Vamos colocar a velocidade dele como sendo 4. E agora vamos colocar a aceleração dele como sendo menos 4 metros por segundo ao quadrado. E vamos ver como é que vai se dar o movimento dele.
tá? Ele foi muito perto, ele ficou pertinho. Por quê? Porque a aceleração dele é muito alta, muito grande. Vamos resetar, tá? E vamos colocar ele em menos 10. Vamos colocar a velocidade dele como sendo 5 metros por segundo, mas vamos colocar a aceleração dele como sendo menos 2 metros por segundo ao quadrado, que é metade do que a gente tinha colocado, tá? Então vamos ver como que vai ser agora. Olha o gráfico surgindo lá, e surgiu o quê? Uma parábola voltada para baixo. E aí ele vai parar, porque ele volta para o ponto de início, tá? E agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar ele na posição de 10 metros. Nós vamos colocar a velocidade dele de menos 5. E vamos colocar a aceleração dele de mais 2. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Nós invertemos os parâmetros. A aceleração negativa, velocidade inicial positiva. E olha o que aconteceu com ele. Ele andou um pouco, está invertido. Tá? Está invertido. Vamos estudar esses elementos. Deixa eu copiar esse aqui para a gente colar lá, captura de tela. Tá? Só para a gente poder desenhar sobre isso aqui. Tá? Então vamos lá. Tá? Vamos observar o seguinte. Primeira coisa. Aqui, vamos chamar esse caso aqui, tá? De caso A, até aqui. E esse aqui de caso B, tá? Então, no caso a posição dele inicial era menos 10 metros. Nós colocamos a velocidade como sendo 5 metros por segundo e a aceleração como sendo menos 2 metros por segundo ao quadrado. No caso B, nós colocamos ele como sendo posição mais 10 metros, a velocidade como sendo menos 5 metros por segundo e a aceleração como sendo mais 2 metros por segundo ao quadrado. Então veja que os parâmetros estão invertidos, né? Um com relação ao outro. O que nós pudemos observar? Nós pudemos observar que aqui a parábola é invertida. O que acontece? Ele sai de menos 10, chega até uma certa posição e depois volta para o menos 10. Então ele sai do menos 10, vai até uma posição e volta. Para voltar ele precisa parar. Então ele para aqui, olha a velocidade dele nesse ponto, é 0. Observa, aqui a velocidade dele é 0. Então a velocidade dele aqui nesse ponto é 0. E aqui também. Olha aqui, ó, que bonitinho. Velocidade dele aqui é 0. Por que é 0? Porque ele para, ele tem que parar para voltar. Vamos voltar lá no simulador? Vamos colocar aqui, pode ser 10 mesmo, não tem problema não, tá? Vamos colocar menos 5 e vamos colocar vamos colocar 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, ele vai caminhando para a esquerda, aí chega uma hora que ele vai parar. Ó, ele está quase parando, a velocidade dele está diminuindo, até parou. Parou e agora ele começa a voltar. Tá? Ele teve que parar. Essa parada dele é representada no gráfico por esses pontos aqui. Tá? Por esse ponto e esse ponto. Por esse ponto e esse ponto. Nesse primeiro gráfico aqui é posição e o segundo gráfico é velocidade.
Não importa. No primeiro a velocidade era positiva, passou pelo zero e ficou negativa. No segundo era negativa, passou pelo zero e ficou positiva. Tá certo? Vocês entenderam isso, gente? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer até aqui? Vocês entenderam a relação entre força e cinemática? Força e aceleração. A aceleração é por conta da resposta do objeto quando ele está sujeito a uma ação, a uma força atuando sobre ele. Tá? Por isso que a gente fala aceleração. Beleza. Então, vamos operacionalizar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Nós dissemos que as grandezas cinemáticas, né? As grandezas cinemáticas são, eu vou agora só colocar o símbolo, tá? Posição, x de t, velocidade, aceleração, o tempo já está aqui. Então são essas daqui. Sendo a velocidade definida como sendo a derivada da posição com relação ao tempo e a aceleração a derivada da velocidade com relação ao tempo. Agora nós vamos começar a operacionalizar com essas grandezas, tá? Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui vai ficar gravado, gente, em notas de aula para vocês, né? Então, vamos colocar esse aqui. X, né? Igual a x de t. Não importa qual é a função, tá? A velocidade como sendo uma função v de t, que é definida como sendo dx. Derivada da função da posição com relação ao tempo. Tá? E a aceleração, que também pode ser uma aceleração em função do tempo, né? Que vai ser a derivada da função velocidade com relação ao tempo. Tá? Então, essas daqui são as grandezas cinemáticas. Gente, aqui eu vou fazer um parênteses pelo seguinte: nós vamos trabalhar com polinômios. Por quê? É porque nós vamos trabalhar com as operações de derivadas e integrais apenas para polinômios. Vocês vão ver, vocês vão aprender a definição de derivadas integrais lá em cálculo, aí depois vocês trabalham com outros tipos de funções. Nós vamos aqui trabalhar apenas com polinômio, porque eu quero mais que vocês se concentrem na física do que na matemática. Nós vamos precisar da matemática, sim, mas nós vamos precisar também mas para poder explicar a física, tá? Vitor, não é. Vou fazer um parênteses aqui, gente, antes de continuar. Veja só, se nós temos uma função f de t, né? Vamos supor que essa aqui seja uma... Deixa eu apagar aqui um pouquinho, que eu ia escrever outra coisa e acabei escrevendo desse jeito, tá? Vamos supor que nós temos uma determinada função. Opa! Deixa eu criar uma página. Vai lá. Vamos lá, uma determinada função f. E nós vamos dizer que é f de t, uma função do tempo, tá? O delta f por delta t vai ser f2, ou se você quiser, vamos colocar aqui, f de t2 menos f de t1, tá? Dividido por t2 menos t1. Então, isso daqui é o delta. Então, o delta é a variação. Bom, como é que eu escrevo, então, se eu quiser escrever derivada? Tá? Então, primeiro vamos entender essa questão da função.
Tá? Então, vou fazer um gráfico aqui para a gente poder explicar esse negócio da derivada. Então, aqui nós temos a função f de t, portanto, em função de t, tá? E nós temos uma função qualquer, tá? Estou colocando uma função qualquer aqui, tá? E vamos supor que você tenha aqui, nesse ponto, nós temos t, opa, é t, não é f, não. Nós temos aqui t1 e aqui nós temos t2, tá? Então, tá aqui. E aqui nós temos f2 e f1. Tá? Então, quando a gente faz ΔF sobre ΔT, nós estamos fazendo a seguinte operação. Nós estamos operando dessa forma. Nós estamos trabalhando com essa reta aqui, tá? Onde o delta essa aresta, esse lado, deixa eu escrever lado mesmo, porque senão vai ficar ruim, né? Eu faço colorido, não tem problema. Pronto, faço em vermelho. Uma reta. Tá? Então nós temos aqui essa reta e temos essa reta aqui. Esse lado aqui é o... Opa! Delta F. E esse outro lado aqui é o delta T. Tá? Então veja que quando a gente faz delta F sobre delta T, né, nós temos aqui um ângulo alfa. Então o alfa, ele é o arco cuja tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, o ΔF sobre ΔT, ele está relacionado com o coeficiente angular. Mas, dá uma olhada, veja o gráfico em verde. A função f de t é essa em verde aqui. Vocês concordam comigo que essa reta em preto não representa a função? Vocês concordam comigo? Ela não representa a função, tá? Mas nós usamos o ΔF sobre ΔT. Mas eu tô exagerando, viu? Eu estou exagerando e muito. Por quê? Porque eu quero mostrar justamente a questão da derivada para vocês, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. A derivada vai ser o limite de ΔT tendendo a zero de ΔF sobre ΔT. E eu vou chamar... Eu não, né? E os matemáticos chamam de derivada. dF dt. Vamos fazer esse gráfico em outro... Vamos copiar isso aqui. Tá? Deixa eu criar uma página. Aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós temos esse. E agora nós vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu apagar essas coisas que estão atrapalhando nossa visão. Aquele lá não era para apagar, mas tudo bem. Já apaguei, né? Mas eu venho aqui e construo de novo, não tem problema não.
Agora, ao invés de fazer o T1 e T2 dessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro ponto T2 mais próximo de T1, tá? Vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Vou chamar ele de T2'. Deixa eu copiar antes de... Depois eu passo para outra. Eu queria diminuir ele, mas ele não está diminuindo. Então, se nós pegarmos o T... Se nós pegarmos o T2' ali, tá? Então, nós vamos ter um F2' aqui. Então, se nós formos construir, nós vamos construir essa reta aqui. Compara essa reta aqui com essa reta aqui. Essa reta, nós temos essa reta entre T1 e T2', e temos essa reta agora entre T2' e T2, tá? Então veja o seguinte, eu consigo representar melhor a função pelo segundo gráfico pela segunda interpretação do que com a primeira. Concordam com isso? Se vocês concordarem, então nós vamos para o próximo, que é esse aqui. Agora, deixa eu trazer ele para cá, tá? Nós vamos chamar um outro ponto. Vou chamar um T2. Duas linhas. Um T2. 3 linhas. E assim por diante. Tá? Então veja o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo representar cada vez melhor a reta. Então agora eu vou fazer o seguinte. Já que a gente está conseguindo representar cada vez melhor, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um T2 N', de tal forma que o ΔT, que é igual ao T2 N' menos o T1, não seja zero, mas se aproxime de zero. Se eles se aproximarem de zero, eu não vou ter... deixa eu pegar... já peguei, né? O que nós vamos ter aqui é uma retinha aqui, que é praticamente uma tangente à função nesse ponto. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? A gente fez o quê? A gente calculou como sendo o arco tangente. Então, a tangente de alfa, deixa eu escrever aqui dessa forma. A tangente de alfa é igual a ΔF sobre ΔT, tá? Só que, qual o problema aqui? O problema é que o alfa não representa a inclinação dessa função. Então, eu não consigo representar dessa forma. Posso até representar, mas eu vou ter um erro grotesco aqui, né? Agora, aqui, o que nós vamos ter? Observa o seguinte agora. Aqui, ó. Nessa reta agora, o que nós temos? Nós vamos ter
o coeficiente angular aqui dessa reta, que nós vamos chamar de beta, nós vamos ter a tangente de beta igual ao limite de ΔT tendendo a zero de ΔF sobre ΔT. Porque esse lado aqui é o ΔF e esse lado aqui é o ΔT, tá? Lembrando que aqui é 90 graus. Então, o que nós estamos fazendo? Lembra que o ΔT estava tendendo a zero? Então, como o ΔT está tendendo a zero, então essa função aqui, ela representa exatamente, e agora não é mais aproximadamente, é exatamente a tangente tangente dessa função nesse ponto. Então ela representa a inclinação da função nesse ponto aqui. Olha que maravilha, gente! Então o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de fazer o limite de ΔT tendendo a zero, que é a própria tangente do ângulo beta. Como que é o nome disso? O nome disso é derivada da função com relação a t nesse ponto aqui, que é o ponto T2. Tá? Então, com isso, nós temos a função derivada. Ou seja, nós fomos aproximando cada vez mais, até chegar em T2. Quando nós chegamos em T2, fizemos o ΔT tendendo a zero, esse é Opa, perdão aqui. Esse é como se diz, o gráfico que a gente estava querendo, é a forma que a gente queria ver a função, né? A derivada da função. Então essa é a derivada da função. Que maravilha, né? A matemática é linda, né, gente? Então, compreendido? Entendemos isso? Tá. Excelente a pergunta que foi feita pelo Vicente. Por quê? Porque ele fazendo essa pergunta, a gente conseguiu trazer para vocês essa noção da derivada, que é importantíssima, gente. É importantíssimo para vocês. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ok, diminuir aqui. Nós já estamos terminando, já estamos finalizando. Tá? Por que é importantíssima a pergunta dele sobre o delta, sobre a derivada? Porque nós trouxemos para vocês do ponto de vista não da definição, mas do ponto de vista da operacionalização. Ou seja, operacionalizar sobre, não operar, tá? Operacionalizar sobre a derivada. Por quê? Porque nós da física, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar as derivadas, as integrais, não do ponto de vista do conceito, da definição, melhor dizendo, da definição. Isso vocês vão ver no cálculo, tá? Então, lá nas disciplinas de cálculo é que vocês vão ver as definições, né? O que nós queremos aqui é trabalhar com as derivadas e as integrais, utilizá-las a nosso favor para que a gente possa compreender a física. Mais especificamente, compreender a cinemática. Então agora o que eu vou pedir para vocês? Tá? Dê uma olhadinha, lembra que eu falei para vocês? Dê uma olhadinha nas explicações que eu deixei para vocês à disposição sobre derivadas integrais. Façam aqueles gráficos tal, para vocês treinarem derivadas integrais. Façam aquilo lá, porque nós vamos trabalhar com isso. Tá? Nós vamos trabalhar exclusivamente com funções polinomiais. Por quê? A física só tem polinômio? Não. É porque agora, nesse começo, enquanto vocês ainda não aprenderam as definições que vocês vão ver no cálculo, nós vamos trabalhar com polinômio porque nós vamos simplesmente fazer operações matemáticas ali mais simples. Tá? Então, nós vamos trabalhar com derivadas integrais, mas de uma forma
mais simples aplicada somente a polinômios, né? Então, é por isso que nós vamos trabalhar com polinômios, tá bom? Dessa forma, o que nós vimos hoje? O que nós trabalhamos? O que nós desenvolvemos hoje? Hoje nós desenvolvemos as leis de Newton voltadas para o estudo da cinemática. O que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos trazer essa questão dos polinômios, a operação, agora a operação mesmo, né? A operação das derivadas e das integrais sobre funções polinomiais, para a gente poder entender o movimento, entender a cinemática. Hoje foi as leis de Newton nos permitindo compreender o movimento dos objetos por meio da cinemática. Então, as leis de Newton aplicadas aos objetos para que a gente possa, aplicada aos ambientes, né, aos espaços que nós estamos trabalhando, para que nós possamos compreender o movimento desses objetos. Tudo bem? Gente, alguma pergunta? Essa aula vai ficar gravada, eu sempre disponibilizo para vocês as duas aulas. Gente, essa aula de vocês, ela é completamente diferente, completamente assim não, né? Mas ela é muito diferente da aula do pessoal da 7h30, tá? Ela é diferente. Se vocês compararem, vocês vão ver as diferenças. Por quê? Porque a interação é diferente. As perguntas que vocês fazem é diferente das perguntas que eles fazem. E isso conduz a aula de tal forma que a gente vai seguindo num caminho diferente também. No final, vocês têm os mesmos elementos, mas por meios diferentes, tá? Por isso que eu disponibilizo para vocês as notas de aula deles e de vocês. Disponibilizo o vídeo deles e de vocês. Sempre assim, tá?